Olá pessoal, estamos de volta com mais uma dica de administração pública, hoje falando sobre alguns aspectos da ideia de governança pública. O tema governança, ele é um dos temas mais atuais, mais cobrados em prova, tem aparecido em questões objetivas, em questões discursivas, é um dos pontos mais centrais, tem havido mudança, inclusive legislativa, e no padrão de funcionamento dos órgãos públicos, principalmente no nível federal, mas isso vem se desdobrando nos outros níveis nos anos recentes, então esse é um ponto que vai requerer cada vez mais a nossa compreensão. É claro que a gente não pretende esgotar, então, nesse tema, numa dica só, muito pelo contrário, a gente vai trazer alguns pontos, mas a dica central de hoje é entender que quando a gente fala de funcionamento do Estado, a gente sabe que o Estado ele tem condições de fazer algumas coisas, mas ele não tem condições de fazer tudo. Então, quando a gente pensa na execução de políticas públicas, a gente sabe que o Estado vai precisar utilizar recursos próprios, vai precisar de profissionais qualificados, vai precisar ter dinheiro, vai precisar de informação, capacidade de gestão, mas ele vai frequentemente precisar da ajuda da sociedade. Ele vai precisar ser capaz de se articular com a sociedade. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando a gente fala de governança, a gente está falando de várias coisas, pode ter vários significados. Um significado central para a governança é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, um governo que tenha previamente governabilidade, ele consegue tomar decisões legítimas em nome da sociedade. Mas essas decisões, elas não podem ficar no campo da escolha teórica, não pode ficar só no campo da legislação, precisa virar realidade. E para virar realidade eu preciso ter governança, a capacidade de tirar isso do papel e trazer isso para a realidade, não é? Então, essas características instrumentais da governança vão ser muito importantes e elas vão ter tanto uma dimensão interna quanto uma dimensão externa. Onde é que está a dimensão interna? Olha, se um governo, para ter governança, ele tem que ter capacidade, então a gente sabe, ele precisa ter capacidade administrativa, capacidade gerencial, capacidade econômica, técnica, então precisa ter uma burocracia qualificada, preciso ter os recursos econômicos necessários para aplicar, preciso ter modelos de gestão, preciso ter capacidade técnica, um sentido amplo para executar as coisas. Essa é uma dimensão interna da governança. E a dimensão externa é a capacidade que eu tenho de fazer articulações com a sociedade, de fazer parcerias público-privadas, por exemplo, ou de fazer redes de políticas públicas, ou seja, mecanismos pelos quais o Estado vai se articular com atores não estatais, com atores sociais, sejam eles empresas, sejam organizações não governamentais, sejam eles cidadãos, profissionais liberais, a imprensa, a sociedade civil de uma forma geral. Então o Estado vai se articular com esses atores sociais para que você possa, então, expandir a sua capacidade de executar políticas públicas. Então, quando eu pensar em governança, eu vou pensar, em primeiro lugar, nessa capacidade de formular, de implementar e de avaliar políticas públicas, de fazer aquilo que é o dever do Estado. E eu vou precisar, dentro dessa lógica de capacidade, de ter sempre duas dimensões. Uma interna, como essa capacidade instalada da máquina, e essa capacidade externa, que tem a ver com a articulação com os setores privados. Daí a gente vê porque a legitimidade, que é um atributo central da governabilidade, ela também tem importância para a governança, porque eu só consigo fazer articulação com a sociedade se a sociedade enxergar essa legitimidade no Estado, percebem? Então, quando eu penso na dimensão interna, eu estou falando de uma questão mais burocrática, mais econômica, mais técnica, mais gerencial. Mas quando eu penso na capacidade externa, eu estou pensando nas parcerias que eu consigo fazer com a sociedade, para que em conjunto capacidades internas e articulação externa me conduzam à entrega de melhores resultados para a sociedade. Então a ideia de governança passa por esses valores, ok? Então beleza, pessoal, fiquem com mais essa dica, um ponto muito importante, esses dois pontos de governança são muito provavelmente os pontos mais cobrados ao longo da história das provas de administração pública, então isso precisa estar muito bem fixado e muito claro como sempre, ok? Então ótimos estudos, pessoal. A gente se vê numa próxima dica.